Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. A profissão contábil é de extrema importância para o pleno funcionamento de qualquer empresa, independente do setor de atuação, tamanho ou formato. Isso porque são esses profissionais que elaboram e aplicam práticas de controle, auditoria e quitação das contas corporativas, ou, de maneira simplificada, são eles que lidam com toda a complexidade das áreas financeira, econômica e patrimonial de um negócio. Uma missão altamente crítica e cada vez mais valorizada do ponto de vista estratégico das empresas. No podcast desse mês, vamos falar sobre a atuação de duas entidades regionais responsáveis pela segurança ética e disciplinar, administrativa e judiciária desses profissionais no estado de São Paulo. O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, o Sindicont-SP, e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, o CRCSP. A primeira foi criada em 1919 para promover o avanço do aprendizado na área contábil e criar uma instituição que represente todas as pessoas físicas do ramo da contabilidade na capital paulista e Grande São Paulo. Já o CRCSP foi fundado em 1946 como resultado de um longo processo de gestões que a classe contábil, por meio de suas lideranças, realizou junto aos poderes públicos e à sociedade, com o objetivo de criar um órgão colegiado que representasse a regulamentação definitiva da profissão. Mas qual o papel que essas entidades exercem na vida dos profissionais da contabilidade? Para explicar essa diferença entre as duas e as suas formas de atuação, convidamos os presidentes de cada uma, do CRCSP, José Aparecido Maion, e do Sindicont-SP, Claudinei Tonon. José Aparecido Maion é contador, consultor, auditor independente e professor. É membro da Academia Paulista de Contabilidade e atuou em comissões e grupos de trabalho do CRCSP, Conselho Federal de Contabilidade e Instituto de Auditoria Independente, o IBARCOM, na 5ª Seção Regional. Claudinei Tonon é contador e administrador de empresas com mais de 30 anos de experiência, com especialização em IRPF, IFRS, PME, Planejamento Tributário, Assessoria Tributária e Empresarial. Atualmente é sócio da Servimed Contabilidade e presidente do Sindicont-SP. Maion, Tonon, é um prazer tê-los conosco. Olá, pessoal. É um prazer muito grande para o CRCSP estar nesse podcast com o meu amigo Tonon, que é do Sindicont. É muito importante esse assunto, porque é muito comum também as pessoas fazerem uma confusão muito grande, qual que é a atividade do CRC, qual que é a atividade do Sindicont, como de outras entidades também. É comum isso. Nós vivemos na entidade já há um bom tempo, como dirigente, tanto eu como o Tonon, e para nós esse é um assunto que a gente sempre procura esclarecer e sempre há uma dúvida no pessoal que uma entidade faz ou não. Então a importância desse assunto, ela tem uma relevância grande porque esclarece aos profissionais da contabilidade quando ele necessitar de alguma ajuda a se relacionar às entidades, ele sabe qual assunto que cada um trata de cada assunto. Por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade, como foi dito, ele é um conselho que ele tem como objetivo principal o registro do profissional da contabilidade. A segunda atividade do Conselho Regional de Contabilidade é a fiscalização, de uma forma preventiva, de todos os profissionais da contabilidade. A partir de 2010, nós tivemos também um programa de educação continuada, obrigatória, já começou antes de 2010, mas está na nossa legislação, entrou na nossa lei, onde nós temos também um cadastro dos profissionais de auditoria, cadastro dos profissionais também que fazem a perícia, para Banco Central também um cadastro, para a SUSEP. Então há sempre
sempre uma obrigatoriedade de uma educação continuada, então a gente faz uma atividade ali, mais de esclarecimento e capacitação, não é um treinamento, não é curso, mas nós damos sempre a tendências de mercado de suas exigências. E também nós temos a normatização que veio nesse período, então a normatização com a harmonização com o IFRS e todas as demais, então hoje o Conselho ele tem essa obrigatoriedade de acompanhar as normas internacionais. Então há uma diferença bastante grande onde ela se complementa com as demais entidades. Eu gostaria de ouvir a opinião agora do Sindiconte para ficar bem claro a função de um conselho e a função de um sindicato. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para esse podcast. Quando eu recebi o convite, eu achei super importante, porque realmente é muito comum a gente receber demandas, né? Eu mesmo sou um deles que estou, às vezes, recebendo algumas demandas e repassando posteriormente para o CRC, justamente porque existe essa confusão. Para mim falar um pouco do Sindiconte, eu tenho que lembrar a nossa história, né? Foi falado aí na introdução de 1919, a nossa fundação, e foram 104 anos aí de muitas lutas, né, e muitas conquistas. A primeira conquista foi a regularização da profissão, né? Não existia a profissão de contador, então, de 1919, vocês imaginem, foram 40 anos aí de lutas para conseguir regulamentar a profissão. Então, começa lá no Sindiconte esse movimento para regularizar e a criação do curso de Ciências Contábeis aqui no Brasil. Então, veja a importância dessa entidade, centenária já. Nós somos regidos por um estatuto social, tá? Que ele é aprovado em assembleia, e preza o estatuto que compete, né, o Sindiconte as seguintes prerrogativas, tá? Aprimorar, coordenar, proteger, reivindicar e representar perante as autoridades administrativas e judiciárias, bem como todos e quaisquer órgãos, instituições, empresas e entidades, os interesses gerais da classe ou interesses individuais dos associados relativos à profissão contábil. Então, nós temos uma base territorial, né, que essa base está ligada ao nosso Sindiconte. Também nós ajudamos a promover o acordo, convenção e dissídio coletivo dos profissionais de contabilidade. Também designamos, por meio de diretoria, os representantes da nossa classe contábil que vão nos representar. Fixar contribuições a todos os filiados à entidade, bem como aqueles que se beneficiam das negociações coletivas que envolvem a classe contábil. Promover o desenvolvimento profissional através de cursos, treinamentos, palestras, seminários que permitem a educação profissional continuada e firmar parcerias e convênios que tragam benefícios aos seus associados. Então, veja que é uma gama ampla, né? Sempre, em regra geral, a preocupação maior sempre vem na sentido da formação e da qualificação profissional. Esse é o intuito principal, assim, nossa força, né, de luta. Então, nós entendemos que o profissional bem preparado, né, ele se valoriza. E aí toda a classe se valoriza, tá? Então, essa é a nossa demanda principal e já completamos aí 104 anos e me sinto honrado de estar nesse momento fazendo parte de mais 2 anos dessa história. Tonão, sobreviver 104 anos não é fácil, não é qualquer um. Não. É centenário, é difícil. Eu estou aí na entidade já há 25 anos e eu já passei em vários momentos e a gente sabe da luta e do trabalho aí. E é importante que se saiba, né? Muitos não sabem, né? Muitos profissionais, inclusive, não sabem que todo esse trabalho desenvolvido é um trabalho voluntário, né? Um trabalho voluntário em prol da classe. Que é onde a gente dedica uma parte do nosso tempo aí para colaborar com a classe contábil. Isso é muito importante. Além disso, no Estado, nós temos outras entidades que chamamos de congraçamento, porque cada entidade ela tem um objetivo da valorização da profissão. Nós temos o SESCOM, como você diz aí, o Sindiconte, né? A tabela, tal, dos honorários, isso a gente vai falar mais para frente, mas também o objetivo, agora tem o lado patronal.
O SESCOM, por exemplo, ele é do lado patronal das empresas, organizações contábeis. Temos também entidades onde temos ótimos relacionamentos com o IBRACON, ele está Então, mais... quando se fala em escritórios de contabilidade, né, em entidades de contabilidade, aí é o SESCOM. Nós somos os profissionais. E principalmente aqueles autônomos que não têm por onde se socorrer numa base de uma empresa, né? Então, aqueles que trabalham, né, fazem o trabalho autônomos, profissionais autônomos, esses seriam o nosso grupo que nós defendemos aí. Sem qualquer conexão, assim, conotações, desculpa, qualquer conotação, cada um no seu quadrado. E da mesma forma, o SESCOM fica no quadrado dele, da mesma forma que o IBRACON fica no quadradinho dele, que é a parte de auditoria, nós temos a academia, que já é a parte acadêmica, nós temos institutos, outras organizações. Então, também. você falou do instituto, né? Olha que interessante. O sindicato, quando ele começa em 1919, suas lutas, ele não era sindicato, tá? Ele veio até 1945 como Instituto Paulista de Contabilidade. Veja bem a ideia de estudos, de formação. Por que ele teve que adotar também o nome de sindicato? Justamente porque quando se regulamenta uma profissão no Brasil, a legislação trabalhista exige que se tenha um sindicato, né? Então ele teve que mudar o nome dele para sindicato e hoje nós temos o Instituto Paulista, tá? Que não tem nada a ver com aquele instituto que vem lá de trás, né? Ele segue, talvez, as mesmas primícias, mas essa mudança é justamente para atender essa parte que foi comentada aí pelo Mayon, que é justamente a parte legal, a parte trabalhista, onde no Brasil, qualquer profissão regulamentada por denominação federal tem que ter um sindicato que a represente, tá bom? Para ficar claro aí essa... Você vê a evolução, né? Isso é tão importante que cada segmento, cada organizações, instituições envolvidas, direta e indiretamente a profissão nossa, ela tem as suas prerrogativas bem definidas. E essas prerrogativas bem definidas, somando ao trabalho de cada uma, é o que faz a valorização do profissional da contabilidade. Então, nós damos um apoio tanto para o sindicato como para o SESCOM e vice-versa. Todas as entidades, nós trabalhamos de uma forma assim, de um congraçamento, um procurando ajudar o outro, e desta forma nós estaremos valorizando a nossa profissão como um todo. Então, eu acho essas definições muito importantes. Dentro dessas definições, Tonon, uma coisa que tem sido cobrado muito do Conselho Regional de Contabilidade pelos profissionais da contabilidade é sobre uma tabela de honorários. Eu gostaria de ver a tua opinião sobre essas tabelas de honorários também, para deixar claro aos nossos profissionais da contabilidade o que pode, o que não pode. Você sabe que esse folha da tabela vem em função da OAB, né? Você sabe que o contador, muitas vezes, ele tem um parceiro trabalhando com ele, advogado, né? E esse advogado, quando vai apresentar aí a cobrança, ele traz a tabela aí elaborada pela OAB. Sim, a gente recebe muitas perguntas, questionamentos, muitos profissionais, principalmente aqueles que estão entrando, querendo saber por que não temos essa tabela, tá? A gente sabe que tem aí, eu acho que no Rio Grande do Sul, o SESCOM também fez um material uma vez orientativo, tá? E, primeiro, existe uma dificuldade muito grande pela diversidade que é. Se a gente pegar só a nossa base territorial, vamos esquecer o Brasil, né? Vamos pegar a nossa base territorial, você sai de A a Z, assim, de situações enormes, diferentes, né? Então, de nível de cliente diferente, nível de profissional diferente, embora a gente lute para que estejam todos no mesmo nível de preparo, mas o nível de cliente ele é muito compatível com a região em que está o cliente. Então, essa é uma primeira dificuldade. A gente já chegou a fazer algum trabalho de pesquisa nesse sentido, e eu vou elencar para vocês, né, para ficar assim, e cada um depois se sintoniza dentro desses aspectos, 4 pontos positivos e 4 pontos negativos, tá? Então, assim, a primeira, vamos levar para o lado aí
da parte positiva de se ter uma tabela, tá? Então, teríamos aí uma precificação justa. Uma tabela de honorários pode fornecer diretrizes claras sobre os valores a serem cobrados pelos serviços contábeis, garantindo uma precificação mais justa e equilibrada. Isso pode ajudar os profissionais a evitar a subvalorização ou a supervalorização de seu serviço. Então, um ponto positivo. Também haveria uma padronização, né? A tabela de honorários contábeis pode promover uma padronização dos preços cobrados pelos serviços contábeis, o que pode trazer mais transparência e segurança, tanto para os profissionais contábeis quanto para os clientes. Isso pode facilitar a comparação de preços e a tomada de decisão por parte dos clientes. O terceiro ponto positivo, referência para negociação, tá? Então, a existência de uma tabela de honorários contábeis pode servir como referência para a negociação entre os profissionais contábeis e seus clientes. Isso pode ajudar a estabelecer uma base sólida para a discussão dos valores a serem cobrados, levando em consideração fatores como a complexidade do serviço, o tempo envolvido e a perícia necessária. Também, o quarto ponto, valorização da profissão. Uma tabela de honorários contábeis pode contribuir para a valorização da profissão, estabelecendo padrões de remuneração e reconhecendo o valor do trabalho realizado pelos profissionais contábeis. Isso pode ajudar a fortalecer também, a imagem... Né? Então, não. Aí você deu os 4 positivos. Tem os negativos também, né? Então, eu tô terminando os 4 positivos, depois eu vou dar 4 negativos, tá? Opa, que bom. Dentro de cada um positivo, a gente poderia já também criar a regra também do negativo, tá? Então, assim, a valorização, isso pode ajudar a fortalecer a imagem da profissão e atrair talentos para o setor. Agora eu vou aqui tratar do que a gente levantou em pesquisas dos pontos negativos, tá? Então, assim, a tabela de honorários contábeis pode limitar a livre concorrência. Isso é muito sério a nível de Brasil, porque nós temos aquilo que eu te falei, né? Se você pegar só na base regional, você já tem perfis assim enormes, tanto de clientes como de profissionais. Então, isso pode limitar a livre concorrência e a autonomia dos profissionais de contabilidade para definir seus preços de acordo com as características e demanda de cada cliente. Então, é muito sério já esse primeiro ponto, tá? A tabela de honorários também pode desconsiderar a diversidade e a heterogeneidade do mercado contábil, que envolve diferentes portes, setores, faturamentos, regimes tributários e números de funcionários e lançamento das empresas atendidas. O terceiro ponto aí negativo, a tabela de honorários contábeis pode desestimular a qualificação e a inovação dos profissionais de contabilidade. Muito interessante esse ponto, né? A tabela trazendo um certo comodismo, tá? Que podem, né, se acomodar com os valores mínimos estabelecidos e não buscar diferenciais competitivos para agregar valor a seu serviço. E o quarto ponto, a tabela de honorários contábeis pode gerar uma falsa segurança aos profissionais de contabilidade, que pode não levar em conta os seus custos operacionais, tributários e trabalhistas, envolvidos na prestação do seu serviço, comprometendo a sua lucratividade e a sua sustentabilidade. Então, acho que esses pontos colocados, né, dá para o profissional aí se sintonizar e a gente vê que nós somos num país livre, né, a livre concorrência, de negociação, né? Eu acho que tudo isso tem que ser pesado, né? Você colocou bem os pontos positivos e os pontos negativos. A partir do CRC, a gente é cobrado para a gente homologar tabelas de honorários. O CRC é proibido por lei, o CRC é uma empresa pública, tipo, né, onde ela tem todas as suas limitações, seus regramentos de empresa pública. O CRC não tem como homologar a tabela de honorários. Você me disse, o Sescom fez estudo, o Sindiconte faz estudos, é um guia. O CRC, ele tem uma forma, e nós temos duas coisas aí, né? Tem os pontos negativo, positivo, a pessoa, quando ouve falar isso, sempre fala, queremos uma tabela
tabela, porque isso é bom, isso é ruim, porque a OAB tem, porque não, nós não podemos ter, coisas assim. Então, nós temos sim, do ponto de vista do profissional da contabilidade, um código de ética. Se você pega o código de ética do profissional da contabilidade, isso vale para qualquer circunstância, ele diz que antes de você fazer uma proposta, aceitar um serviço, você deve verificar se esse trabalho é permanente, a qualidade da empresa, você tem que verificar o tempo de trabalho que você vai se dedicar ali, você tem que fazer uma análise completa pelo código nosso, que atende todos esses seus quesitos aí dos prós e os contras. Então, Sim. em termos de normatização do Conselho Federal de Contabilidade, dos sistemas CFC e CRCs, nós temos um código de ética que lá diz sobre honorários, como é que você deve calcular os seus honorários para que você não tenha surpresa. Então, dentro daqueles quesitos ali que são orientativos, tá, faz-se desnecessário, no meu ponto de vista, uma tabela que te dá limites de mínimos e máximos. Né? Esse é o risco. Você pega, por exemplo, uma simples declaração de imposto de renda, né? Veja bem, quantos critérios você teria para analisar essa declaração de imposto de renda? Né? Eu já vi no mercado colegas, né? Já vi gente cobrando R$50 e já vi gente cobrando R$5.000, que não importa o tamanho da declaração. O escritório está lá na Paulista, ele cobra no mínimo R$5.000 por uma declaração. O escritório está lá no bairro, lá na periferia, ele põe uma plaquinha lá e cobra R$50. Então, assim, é complicado, complexo, né? Eu sempre, quando sou procurado lá, a gente é muito procurado, inclusive por estudantes, né? Que a gente sempre faz eventos, né, em universidades. Eu sempre falo o seguinte. Então, primeiro ponto, você está trabalhando ainda sozinho, não está, vai abrir, está pensando já em abrir seu negócio, vai ser um empresário, né? Vai trabalhar por conta própria. Porque quando você está dentro de uma empresa, então a empresa é que determina os valores dos honorários. Então, você recebe o seu salário e acabou, né? E aí você, dentro do seu salário, você vai avaliar o que é bom, o que não é. Agora, você trabalhando por conta própria, então, primeira coisa, olha, quanto que eu ganharia se eu estivesse trabalhando numa empresa? Tem uma base mensal aí de remuneração. Através dessa base, eu precisaria ganhar X por mês. Então, você começa a se pensar nisso. Uma remuneração que você deseja ter, e aí você começa a transformar isso em custo de hora. Então, por exemplo, um critério que eu recomendo, eu falo assim, olha, imposto de renda, como é que eu faço? Como é que eu cobro? Muito simples, marque, estipule esse custo de hora e aí você marca o tempo que você gasta, né? E aí você vai ter uma precificação justa, de acordo com aquilo que você almeja, né? Espera que seja legal. E também, às vezes, nesse valor que você chega, ainda você é obrigado a ponderar o que está sendo cobrado aí pelo seu vizinho, né? O que é ali o teu bairro, a tua cidade, né? Qual que é a média ali dentro. Então, a gente sempre tem que, mas ter ciência. Olha, eu quero X, eu sei que se eu cobrar menos, eu vou ter menos X, né? Então, mas ter essa ideia do seu negócio, ter realmente o que você está almejando naquele momento, porque você pode passar por vários tempos. Você comparar um preço de um escritório com o preço de uma pessoa física, não tem comparação. O escritório tem toda uma estrutura, né, de custos, então a estrutura dele é muito mais cara. Então, você tem todos esses aspectos que é importante você levar em consideração. Simplesmente ter uma tabela e falar, não, você cobra 200, às vezes essa pessoa que está entrando, ela pode nunca conseguir se fixar no mercado, né? Por causa da falta de experiência, falta de clientes, né? Então, tem também esse início de carreira. Então, envolve muitas coisas que a gente achou melhor, né? Sempre se debandou para não ter essa tabela. Eu, em termos de qualquer tipo de orientação, a gente recomenda realmente cumprir o código de ética, que acaba atendendo todos esses quesitos que você colocou. Sim. Cada um vai ter uma forma de serviço, um nível de funcionário que você vai ter que utilizar ou não. Toda essa complexidade, se é um trabalho que você faz e ele não é permanente, se ele é permanente é uma outra forma. Então, eu acho que ali acaba atendendo em termos de normatividade,
sistematização, como se deve ser apurados os honorários para cada tipo de trabalho. Eu acho que aí realmente nós vivemos, é um mercado, é concorrência livre, cada um tem a sua forma de trabalho, e você tem que ver o produto que você vai entregar também, isso é muito importante. O mercado ele tem que se autorregular de acordo com a necessidade que ele exige do trabalho que vai ser entregue a ele. Dentro ainda desse aspecto, nós temos outros aspectos que há uma confusão muito grande, Tonon. Então, principalmente nesses momentos, né? Cada 2 anos surge um monte de situações. Oh, por que que o CRC não tem colônia de férias, não tem clube? Quais as vantagens que você deve fazer? E aparece um monte de gente no Brasil inteiro, em qualquer estado aí. Oh, se eu assumir lá o conselho, isso, aquilo, eu vou para vocês aí, eu vou criar um plano de saúde, eu vou criar um clube fazenda, isso, aquilo. O CRC não pode fazer nada disso. Isso não é atribuição do CRC. O CRC ele tem que entregar para a pessoa, assim, registro adequado, tratar profissionais com o seu principal cliente, uma vez registrado, fiscalizar, combater essa concorrência desleal, ver quem está registrado, quem não está. Então, a fiscalização é uma prerrogativa legal. A nossa atividade ela é estabelecida por lei e não cumprimento das normas legais, você está descumprindo. Então, é uma prerrogativa legal, mas o objetivo da fiscalização sempre é preventiva, ela é mais para que você realmente verifique como andam a situação dos profissionais da contabilidade, até mesmo nos aspectos de você fazer alguma programação e um trabalho de maior esclarecimento da necessidade disso tudo. E então você tem a educação continuada. Agora, você vê que o Conselho tem um trabalho grande que se faz da mesma forma que vai junto com as de vocês. Agora, os sindicatos, essas outras aqui, que não é uma empresa pública, ela tem toda uma forma de como entregar as suas atividades a quem é associado. Então, por exemplo, assim, o Sindiconte, ele faz um trabalho muito grande nesse sentido também, né, Tonon? Sim, sim. A gente, inclusive, temos uma diretoria, né? Dentro do corpo diretivo, a gente tem uma diretoria especial, né? Que tem justamente esse objetivo de analisar, estudar, né, e viabilizar, né, as parcerias, que seria assim, melhorando o clube de vantagens. Então, a busca é constante, né? Então, de tentar benefício tanto a nível do dia a dia, a nível de saúde, a nível de entretenimento, a nível de lazer, né? A nível de educação também, porque hoje nós estamos numa efervescência, né, de atividades que, por exemplo, às vezes, dependendo do segmento, eu não consiga, talvez aí, preparar o curso, elaborar, então a gente busca aí nos parceiros, né? Então a gente começa lá na universidade, buscando parceria, para que o nosso sócio e os seus dependentes, né, possam gozar de descontos, de benefícios, porque eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos aí 2 ou 3 universidades que a gente tem parceria, que se eu pegar 3 meses de anuidade da associativa, né, da taxa associativa, se eu tiver um dependente estudando lá nessa entidade, 3 meses já paga a anuidade dele total, tá? Então, visando oferecer benefícios mesmo para o associado. Então, nós temos lá convênio aí com o Sesc Bertioga. Então, a gente tem uma quantidade lá todo mês, a gente tem uma quantidade de vagas lá para ser disponibilizada para o nosso associado. Temos aí com vários clubes de turismo, onde então você tem um desconto, 10%, 15%. A gente tem aí com a Qualicorp, né? Então, sendo associado ao Sindiconte, você pode ter plano de saúde aí com as melhores empresas do mercado. Também temos convênio odontológico. Temos lá, assim, levando para o clube de vantagem, o nosso associado ele tem 3 assessorias jurídicas, né? E se você pegar hoje o custo hora de uma assessoria jurídica, você vai ver que se ele usar 2 horas a assessoria jurídica no ano, ele já pagou a associação dele, tá? Então, nós temos assessoria jurídica trabalhista, temos assessoria jurídica
da parte societária e da parte tributária, que é o tripé realmente que dá sustentabilidade aí ao profissional. Então, assim, o profissional que tiver, nosso associado, que estiver participando dos eventos, usar os nossos serviços, ele não precisa recorrer a outros meios para se atualizar e nem para se manter informado a nível de legislação, porque nós temos lá nos grupos de trabalho, né, a semana toda nós temos centro de estudos, temos grupos de terça, de quinta, e então nós temos lá, por exemplo, no centro de estudos, um grupo que ele elabora semanalmente todas as matérias, né, e atualização na legislação municipal, federal e estadual. Então, o associado ele recebe semanalmente essa atualização da legislação. Então, ele não precisa nem estar aí lendo um diário oficial, ficar acompanhando aí uma empresa de consultoria que manda para ele os informativos. Ele já tem isso lá. E quando ele tiver problema, ele não vai ficar ligando e pedindo para atendente, para um ou para outro. Ele vai ligar e vai falar diretamente com o advogado e já vai passar o problema para ele e já vai ter essa consultoria, tá? Então, a gente está sempre aí procurando, né? Agora mesmo, recentemente, fizemos aí com aquele parque aquático aqui de São Paulo, parceria, então nosso associado tem aí 10% de desconto. Fizemos também com a Cidade da Criança. Aí você vai falar, poxa, mas 10%? Poxa, mas se eu tenho 2, 3 filhos, 10% cada um, né, que eu vou até lá, mas a família, 5 pessoas, 10% já dá um volumezinho, já dá para pagar o almoço, né, do pessoal, tá? Então, a gente está lá, está dentro das primeiras prerrogativas no Estatuto que visar buscar sempre melhores oportunidades para o lazer, né, formação, né, dos nossos associados. O que a gente está dizendo, né? Eu acho que como vocês possuem associados, e os associados é importante para a sobrevivência da entidade, o Sindiconte, ele tem que entregar alguma coisa, e esse é um tipo de entrega, são os trabalhos que vocês entregam. Já no CRC, a gente tem uma parte diferencial onde a gente procura incentivar também a valorização do profissional da contabilidade através de convênios com instituições de ensino, em cursos de pós-graduação, de mestrado, então sempre é uma em alguns até nós temos com as mesmas empresas, né? Com as mesmas entidades. Uhum. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente tem também, há um programa de educação profissional continuada, que ela é atribuição de todas as entidades em todos os seus segmentos. Eu acho que a obrigatoriedade, como a gente disse no início, de alguns segmentos ser obrigado pela própria normatização nossa ao cumprimento da educação continuada, ela surgiu pela instrução da CVM 308 já em 1998. Ela foi colocada em prática em 2001, 2002, e aí surgiu então para a auditoria, para o pessoal da perícia, surgiu também para o pessoal de Banco Central, CVM, SUSEP. Eu, desde o início, na educação cultural, como também nesses exames de qualificação técnica, que é diferente de fazer um exame de ordem, para exercer esses segmentos específicos, eu estou desde o início lá no Federal nesse trabalho e hoje sou o coordenador do exame de qualificação técnica para a área da auditoria, Banco Central, CVM, SUSEP e o geral, do cadastro geral. Então é uma coisa diferente que elas não se misturam, cada um tem uma forma de contribuir, né, na ajuda para que o profissional de contabilidade cada vez mais esteja preparado e capacitado. E qual o foco dos treinamentos aí do Sindiconte? Eu falei o foco da nossa capacitação, nós não damos treinamento, o Sindiconte já dá treinamento. Tá, então vamos lá, voltando à educação continuada, né, de atribuição, então concordo com você, Maion, principalmente nos últimos anos, né, e eu acho que para frente também, né, no passado talvez aí, logo que eu comecei a frequentar o Sindiconte era muito forte em treinamento, e então você tinha cursos, praticamente 3 cursos por semana, e depois começou todo esse processo de educação continuada, né, que vem lá do Conselho Federal, e aí as outras entidades também começaram a fazer, como o CRC também começou a fazer, o ciclo de palestras, que eu também participei lá desde a primeira formação, que hoje esses eventos que tem aí praticamente 2, 3 vezes por semana. Então, tudo isso eu acho muito importante para aquilo que a gente quer, né? Que é a valorização do profissional, né? Aquilo que nós conversamos lá no início. Preparar, o profissional estando bem preparado para atender, aí sim ele vai se valorizar, aí ele vai poder
voltar, aí ele vai poder colocar seu preço, né? Aí ele vai poder negociar melhor, tem que estar preparado. Então, eu acho que hoje todas as entidades estão assim super bem nesse sentido. Eu acho que é obrigação sim de todas levar essa educação continuada, porque até a demanda é tão grande que dificilmente você vai ter na mesma semana o mesmo tema no Sindiconte, no CRC e no Sescom, tá? Pela diversidade e necessidade que temos aí de constante, né, atualização. O nosso foco lá no Sindiconte, ele é mais um foco, a gente sai um pouco do lado acadêmico e a gente vai mais para o lado prático, tá? Correto. Então, lá a gente procura, assim, o lado prático. Então, os cursos, normalmente, se você pegar lá o pessoal que dá os cursos para a nossa entidade, a maior parte deles, além da academia, estão trabalhando, estão atuando, tá? Então, dificilmente você vai ver um acadêmico lá fazendo um treinamento porque ele só tem a parte teórica, ele não tem a parte prática. Nós exigimos muito da parte prática. É mais ou menos assim, Tonon, é mais ou menos assim. A gente fala da necessidade numa palestra, é isso, o Sindiconte ou o Sescom, dependendo do ramo, né, o segmento, cada um vai lá e fala, ó, na prática é isso. Vai destrinchar, né, aquela parte teórica. A gente sabe muito bem, né, que, por exemplo, você vai falar de um CPC e aí 1h30, não tem jeito, né? Nós estamos falando lá do CPC 48 já no grupo de FRS há 4 semanas, e vai mais semanas ainda, tá? Então já está na parte 4, parte 5 e vai seguir adiante, tá? Agora tem que ver como então, é que funciona na prática, né? Na teoria fica tudo bonito. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma sala no Sindiconte que tem 35 computadores, tá? Então, onde grande parte de cursos é feito nessa sala, onde o profissional ele vai entrar no sistema, ele vai fazer junto com o professor. A gente tem um problema muito sério aqui, que a gente já fez essa demanda para a Receita Federal, mas nós não podemos ter um CPF e um CNPJ fictício. E daí seria o interessante, né? A Receita liberava, você entrava, fazia, enviava, depois ia lá, cancelava. E eu tive uma experiência muito chata comigo, né? Que eu fui fazer uma palestra de imposto de renda ao vivo, né? E a gente, com esse viés prático, né, o que eu fiz? Assim que saiu esse Carnê-Leão digital, né, eu entrei no Carnê-Leão com o meu CPF lá para passar para o pessoal uma prática e acabei preenchendo alguns valores e eu acabei esquecendo disso. Só tinha entrado lá para fazer esses testes, fiz alguns lançamentos para mostrar onde impactava e depois, quando eu fui puxar a pré-preenchida, veio lá mais de 30 mil de imposto a pagar. Porque ficou gravado lá. Então, assim, é um podcast, se deixar eu e você falar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Querem fazer alguma... Basicamente, durante a conversa, vocês foram respondendo todas as questões, assim, já, né? Eu acho que praticamente não ficou nada aberto, assim, né? Eu acho que vocês falaram sobre o programa de educação profissional continuada, né? Falaram sobre parcerias, né, com instituições de ensino e graduação e pós-graduação. Vocês falaram sobre clube de vantagem, sobre tabela de honorários, sobre as atribuições de cada uma das entidades. Acho que basicamente vocês falaram tudo, assim. Foi realmente prazeroso participar desse podcast. Espero que tenha sido útil para vocês, todos que nos ouviram. Falar da nossa profissão, a gente realmente passaria o dia todo, mas o importante é saber que em São Paulo nós só temos mais de 153 mil profissionais no estado de São Paulo, onde nós temos um comprometimento e uma responsabilidade muito grande no sentido de valorização profissional. Valorizando os profissionais do estado de São Paulo, estaremos valorizando também todos os profissionais do Brasil como um todo. Nós estamos sempre abertos a atendê-los, espero que tenha ficado claro a função do Conselho e a função do Sindiconte, como também há outras entidades nossas aí, nós temos, como foi dito aqui, o Sescom, temos a Academia, nós temos a ANEFAC, que é das grandes empresas, temos a auditoria, basta entrar no site dessas entidades também, de todas, que aí você vai verificar lá o que cada uma pode fazer para você em termos de aprimoramento, capacitação,
treinamento, como diz o Tonon também, exemplos práticos para não ficar só em teoria. Então, nos procure, que estamos sempre abertos e para nós sempre será um prazer. Muito obrigado. Tonon, um abração para você e até a próxima também. Obrigado. Realmente, pessoal, espero que a gente tenha colaborado aí para, se alguém tivesse com dúvida, fazer essa separação, né, e saber o que é Sindiconte e o que é CRC. O mais importante de tudo isso, mesmo que haja confusão, é que a gente trabalhe junto, né, em prol da classe. Isso que, na minha opinião, é o mais importante, tá? Eu acho que todos estão de parabéns, as nossas entidades, né? Porque o trabalho, eu vejo um trabalho frutífero, né? E eu faço um convite para vocês. Se você ainda não conhece o Sindiconte, venha conhecer, junte-se a nós, tá? Faça como eu, há 25 anos atrás, fui fazer uma visita e no dia seguinte eu percebi todos os benefícios e tudo aquilo que era tratado lá dentro. No dia seguinte eu voltei e me associei, tá? E hoje, com a questão aí trabalhista da reforma, a gente sabe muito bem que as contribuições sindicais caíram muito, tá? Então, hoje nós vivemos mais da associação, tá? Então, nós precisamos muito de vocês, tá? Lá, com certeza, eu te prometo que você vai ter lá um ombro amigo, você vai ser muito bem recebido, tá? E isso vai te ajudar muito no apoio da sua carreira, porque trabalhar só é muito difícil, tá? A gente tem que ter um ponto de apoio, um ponto para a gente tirar nossas dúvidas, para a gente encostar e na hora que precisar ter um ombro amigo. E lá nessa casa nunca faltou isso, tá? Pelo menos nesses 25 anos que eu tô lá, nunca faltou e não vai faltar, garanto para vocês, tá? Muito obrigado a todos aí pela oportunidade e um forte abraço. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer imensamente a participação dos contadores José Aparecido Maion e Claudinei Tonon e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRC-SP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.